Deus abençoe na paz e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te ilumine aonde você estiver. Que tudo de bom da parte de Deus venha se manifestar no seu coração. Mas para isto é preciso você crer, acreditar e ter obras, viu? Não, missionário, mas a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Não estou falando de salvação. A salvação é pela fé, a salvação é pela graça. Jesus já pagou pela tua salvação. Mas para você conquistar nesse mundo, conquistar a bênção no seu lar, na sua família, na sua saúde, principalmente financeiramente, irmão, é preciso você ter obras e obras totalmente construtiva. Essa é a verdade. No dia 26 agora de fevereiro, nós vamos iniciar um propósito de jejum e de oração por tempo indeterminado. Por quê? Porque nós não fazemos campanhas e nem corrente, porque isso não tem princípios bíblicos. Mas nós vamos fazer esse propósito de jejum e de oração em favor dos doentes, dos enfermos, de todos aqueles que se encontram totalmente amargurado, aflito, depressivo, doente, desenganado, alguns que se encontram na rua da amargura, na miséria, no fracasso. Só que isso tem que ter uma participação da sua parte. Às vezes você pergunta assim para você: meu Deus, por que eu sofro tanto? Eu não faço mal a ninguém e sofro tanto. É porque você não faz mal a ninguém, mas também não faz bem a ninguém, nem a você mesmo, né? Às vezes você quer colher limão se você plantou laranja, não tem como. Às vezes você quer colher feijão se você plantou milho. Ou seja, às vezes você quer colher bonança se você plantou tempestade, não tem como. Então Isaías 53 é uma revelação, irmão. Aqui é uma profecia. Profecia é o que vai acontecer. E revelação é algo que Deus vai revelar na sua vida. Tá? Não tem aquela demagogia de colocar medo nas pessoas. Então eu quero dizer para você: você está doente? Deixa eu dizer para você que a doença que está no seu corpo agora, ela está aí de atrevida. Ela está no seu corpo porque ela é atrevida, ela é fingida, ela é algo atrevido. Por quê? Porque aqui em Isaías 53, inclusive se você quiser participar, eu quero deixar o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo. Antes de eu ler essa palavra, eu vou deixar meu WhatsApp, tá? Que é a mesma chave do nosso Pix, para quem desejar nos ajudar a manter essa obra tão abençoada do Ministério da Igreja Eterna da Grandeza de Deus. Eu, missionário Francinaldo Salviano, vou estar orando e intercedendo por você. Então, o nosso WhatsApp é o DDD 61 993 17 53 52. Eu vou deixar aqui abaixo também nas inscrições, tá bom? Na inscrição do vídeo. DDD 61 993 17 53 52. Diz assim a palavra de Deus: quem creu, Isaías 53, quem creu em nossa pregação? É um ponto de interrogação. É um ponto de interrogação. Quem creu em nossa pregação? Ou seja, nem todos crêem, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado o braço? Ou seja, a quem se revelou a força de Deus? A força de Deus só se revela quando fala braço aqui, irmão. Acredito na minha visão que está falando de força. O braço do Senhor a quem se revelou. Porque foi subindo. Isso é uma revelação, irmão, de Deus para Isaías, dezenas ou centenas de anos antes de Cristo. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Para que serve uma raiz de uma terra seca? Para nada, né? Mas você pode estar enganado. A maioria dos remédios que cura é de raiz. Tá bom?
A maioria dos remédios que cura, mais do que o remédio que o médico passou para você, é a raiz de uma árvore seca. Você sabia disso? Ou a raiz de uma árvore. Então, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Por exemplo, você vai nessas casas de ervas medicinais, todas as raízes que você vê lá para você comprar ou para alguém vender, é de uma raiz seca. É ou não é? Que é excelente para curar. Porque foi subindo, versículo 2 de Isaías 53, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Você não vai se agradar de uma raiz seca, né? Mas o remédio, a cura está nela, viu? Era ele desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O que quer dizer? Como era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto. Por exemplo, quando você vê alguém na rua que você não quer falar com alguém, você vira o rosto, né? Porque aquela pessoa não tem importância para você. É ou não é? Aquela pessoa não tem importância para você. Assim era Jesus. Não tinha importância para as pessoas. Ninguém fizeram o caso dele. Essa é a verdade. Era rejeitado, desprezado, e dele não fizemos caso. Ou seja, ninguém fazia conta de Jesus. Mas, versículo 4 de Isaías 53 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Amém? Presta atenção. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nos reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Você está doente? Mas por que você está doente? Se a palavra de Deus diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, então a doença não pode estar mais no seu corpo. Então você não pode estar mais vivendo à base de remédio, de comprimido. Você não pode estar com depressão, depressiva, angustiada, porque a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Pô, se ele levou, não está mais entre nós. Mas por que está entre nós? Porque muitos não fazem caso de Jesus, como diz a própria palavra que está escrito aqui. Mas ele foi traspassado, versículo 5 de Isaías 53. É nesse propósito, é nessa palavra que nós vamos começar o propósito de jejum e de oração no dia 26, que vai começar numa segunda-feira. Versículo 5 de Isaías 53. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. O que é moído, gente? Você já moeu cana para fazer caldo de cana? O que acontece com aquela cana? Ela é moída. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas feridas, pelos seus machucados, pelos seus açoites, pela sua humilhação, pelo seu sacrifício, somos sarados, somos curados, somos livres, somos transformados. O que o médico está fazendo na sua vida? O que o médico está fazendo na sua vida? Ah, não, mas Deus deixou o médico. Mentira. Deus deixou o médico quando o homem pecou, que ele viu que a incredulidade do homem ia ser grande. O homem ia acreditar mais no próprio homem do que no próprio Deus. Não estou aqui contra a medicina, mas também não posso ficar contra essa palavra, que é a palavra de Deus. Engraçado, né? Se você fala alguma coisa contra os homens, você é processado, você é preso. Se a gente descrer da palavra de Deus, é natural, né?
Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a felicidade, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, suas feridas, o castigo, somos sarados. E todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor. Cada um se desviava pelo caminho que era devido aos seus olhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por que diz assim, como cordeiro ele foi levado ao matadouro? E por que como cordeiro e não como bode? E não como outro animal, né? Mas como cordeiro, por quê? Porque se você dá uma pancada no cordeiro, ele não grita. Ele não reclama. Se você dá uma pancada no bode, ele berra, ele se lastima. Real não é? Então, por que o cordeiro? Porque o cordeiro não tem aquele sentimento vingativo, sanguíneo, né? Você dá uma pancada num cordeiro, ele nem berra. Por quê? Porque ele sabe sofrer calado. É verdade. Então diz assim, versículo 7 de Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E por juízo o opressor foi arrebatado, por juízo, ou seja, por aqueles que julgavam, por aqueles opressor que oprimia, foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dera cogitou? Da sua linhagem, quem cogitou ele? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Por causa da transgressão, do pecado, do sofrimento do povo de Deus foi Jesus ferido. Designaram-lhe a sepultura, e com os perversos, designaram a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve a sua morte, ou seja, o rico, né? Rico que está dizendo aqui, irmão, não é qualquer rico, não, é o rico soberbo, o rico prepotente, porque tem rico que é humilde, é simples, sabe amar, é hospitaleiro, já tem pobre que é orgulhoso, prepotente, egoísta, ganancioso, avarento e prepotente. Designaram-lhe, versículo 9, a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte, posto que nunca fez injustiça, viu? Jesus nunca fez injustiça e foi parar na cruz. Nem dolo algum se achou em sua boca, ou seja, em palavras torpe, palavras nenhuma que ofendia se encontrou na boca do Senhor Jesus. Todavia, o Senhor agradou, moê-lo fazendo o enfermo, ou seja, moê-lo, moer, destruir, massacrar, fazendo enfermar, quando dê ele a sua alma como oferta pelo pecado, e verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade de Deus prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho, o fruto do seu penoso trabalho e de sua alma. E a sua alma ficará satisfeita, e o seu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Jesus, pelo sacrifício da cruz, pela sua rejeição, pelo seu abandono, ele justificará a muitos, porque as suas iniquidades deles levará sobre si, ou seja, de muitos, não de todos, né? Por que não de todos? Ele morreu por todos? Morreu por todos aqueles que fazem validar, aqueles que dão crédito à sua palavra. Aí diz assim o versículo 11, vamos voltar. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará
a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, os seus bens, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, deixa eu dizer para vocês aqui, talvez você é pastor, talvez você é aquela pessoa do reteté, fala em língua, pula, sobe monte, desce monte, ora, né? Tem uns que dizem assim, joelhos dobrados, não há batalha perdida. É o que eu mais vejo, irmão. É pessoas perder batalha, porque ora sem estar na condição de pedir algo para Deus. Não é, missionário? Para mim pedir algo para Deus, eu tenho que estar em condições? Tenho. A única oração que não precisa você estar em condição é a oração de arrependimento. É a oração de perdão. É a oração de humilhação. Porque quando você vai para os pés do Senhor pedir perdão e se humilhar, Deus está olhando, está vendo que você está querendo uma transformação de vida. Então, para você pedir algo material para Deus, você tem que estar na condição de pedir algo material para Deus. Essa é a verdade, irmãos. Agora, para você pedir perdão, misericórdia a Deus, não precisa você estar bem com Deus. Porque você já pede misericórdia, perdão para Deus, porque realmente você já não está bem. Essa é a verdade. Escute, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Ele levou as doenças. Ele levou as enfermidades. E o que é que as doenças estão fazendo no seu corpo? O que é que a doença está fazendo no seu corpo? O que é que as enfermidades estão fazendo no seu corpo? O que é que o câncer, a AIDS, a AVC, a hipertensão, a angústia, a miséria? Irmão, tem pessoas que não estão doentes fisicamente, mas estão doentes espiritualmente. Tem pessoas que não estão doentes espiritualmente ou fisicamente, mas estão doentes financeiramente. Aliás, o problema financeiro traz muitas doenças por causa de mal alimentações. Irmãos, escute bem. Às vezes você é uma pessoa rica financeiramente, mas você pode comer a melhor comida. Você pode dirigir o melhor carro, financeiramente falando. Você pode fazer as melhores viagens, mas nada disso você faz. Por quê? Porque a enfermidade do seu corpo não permite você comer a comida que você pode comer. Às vezes você não dirige o melhor carro, porque a sua saúde não permite você mover as pernas e dirigir. Às vezes você pode viajar os melhores lugares, mas não vai, porque você não consegue enxergar os lugares bonitos, a beleza deste mundo. Eu falo beleza, não estou falando de lugares bonitos, gente. Por quê? Porque você pode tudo e vive uma vida que não pode nada. Porque a doença roubou a sua paz. Às vezes você tem visão física. Às vezes você tem saúde física. Mas você não pode viajar para onde você quer. Você não pode comer a comida que você quer comer. Você não pode dirigir o melhor carro porque já não é por causa de doença, mas por causa de uma bênção financeira na sua vida. Então a palavra de Deus diz, irmão, que Cristo levou sobre si. Mas a Bíblia está falando de Cristo no Velho Testamento? Sim. Isso aqui já foi uma profecia para a vinda do Messias, do Senhor Jesus. Por exemplo, nós vamos começar o jejum no dia 26. Esse jejum você vai fazer por tempo indeterminado. Quando for para nós parar, Deus vai tocar no meu coração. Você vai fazer um propósito pela sua saúde, pela sua família, pela sua vida espiritual. Ou é missionário, e pela vida financeira eu não posso fazer? Pode, irmão. Só que a vida financeira, só acontece um milagre na sua vida quando você planta pela sua vida financeira.
Até porque Cristo não morreu para prosperar financeiramente ninguém, mas para salvar e dar a vida eterna. Como é que eu faço para me prosperar? É quando você abre mão, irmão. Quando você se torna um ofertante, um dizimista até. Tem gente dizendo assim, não, mas o dízimo é da lei. Mentira! Porque Abraão e Melquisedeque não era da lei. A lei veio no tempo de Moisés. E Moisés foi bem depois de Abraão e Melquisedeque. E a Bíblia diz que Abraão e Melquisedeque teve dízimo, devolvimento. Teve um devolvimento de dízimo. Então o dízimo é da lei, irmão. O dízimo é para quem quer ser fiel. O dízimo é para quem quer, primeiramente, prosperidade financeira, né? Tem gente que acha que o dízimo é apenas para abençoar a igreja, a casa de Deus, a obra missionária. Não, tira isso da sua cabeça, senão você vai morrer na miséria. O dízimo e a oferta é primeiramente para você que planta. O primeiro a desfrutar de uma colheita não é aquele que vai comprar o cereal ou os frutos do seu plantio, não. O primeiro a desfrutar da sua colheita é você mesmo que plantou a semente. É você que planta. Por exemplo, você planta e leva para o mercado, né? Você colhe e leva para o mercado. Mas antes de você levar para o mercado, você vai provar, você vai desfrutar daquela plantação que você plantou, daquela colheita que você plantou. Todo mundo que pensa isso, que o dízimo e a oferta é para enriquecer pastor, é para ajudar apenas a igreja, todas essas pessoas vivem na miséria. Vivem guardando o café da manhã para tomar o café à tarde. Vivem guardando o almoço para comer na janta. Por quê? Porque ela tem um pensamento negativo da palavra de Deus. Como é que vai ser esse jejum? Vai ser por tempo indeterminado, não é 7 dias, 14 dias, nada disso. Até porque nós não fazemos campanha e nem correntes, porque não tem respaldo bíblico. Nós fazemos propósito, que está em Isaías 26. Deus conservará em perfeita paz aqueles que têm propósito firme. Dia 26, você vai começar o seu propósito. Dependendo do horário, eu vou revezar. Vou jejuar pela manhã, vou jejuar pela tarde e pela noite. Por que eu tô tocando trombeta? Porque a trombeta era para anunciar a comunidade, o povo a se reunir, né? Se fosse um jejum sozinho, eu não ia tocar trombeta, mas é um jejum coletivo, em conjunto. Você vai dobrar seu joelho, ou das 6 da manhã até o meio-dia. Você vai abrir essa palavra em Isaías 53. Se você for fazer o jejum de 6 da manhã às 9 da manhã, ou das 6 da manhã ao meio-dia, ou das 6 da manhã ao meio-dia, é você que vai decidir. Você vai abrir a Bíblia e vai ler você vai ler Isaías 53 de voz alta, ou como você quiser, e vai dizer assim: Senhor, eu abro esse propósito de jejum e de oração, e esse propósito de jejum e de oração é para que o Senhor venha abençoar a minha vida familiar, pela minha vida espiritual, pela minha saúde. Aí você vai falar o que está acontecendo na sua família. Deus sabe, irmão, de tudo, tá? Mas Deus quer que você fale. Expressão de necessidade. Você vai falar o que você está, o problema da sua saúde. E a vida financeira. A vida financeira você pode incluir, desde que você seja uma pessoa que invista e planta a sua semente, irmão. Não tem outro jeito, né? Então você vai falar para Jesus, para Deus, o propósito do seu jejum. Na hora de entregar o propósito durante o dia, que isso vai ser por vários dias, você vai abrir a Bíblia em Isaías 53 e vai dizer assim: Senhor, eu entrego o meu propósito de jejum e de oração, já te agradecendo. Ou seja, no início você fala o quê? Você apresenta a sua causa. Isso, aquilo outro. Saúde, espiritual, família, tá bom? Na hora de entregar o propósito no final do dia ou no final do jejum, não sei que hora você vai jejuar, quantas horas, você vai abrir a Bíblia de novo, em Isaías 53 e diz Jesus: em teu nome, meu Deus, no nome do teu filho amado Jesus, eu entro na tua presença e desde já eu já te agradeço, porque eu tenho certeza
que eu já obtive a resposta no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse jejum, irmão, você pode tomar água, tá? Você pode tomar um líquido, mas de preferência água. Até porque se tomar suco, né, já vai satisfazer a sua carne. Então tome mais água do que qualquer outro líquido, tá bom? E aí vai ser por dias indeterminados, tá? Faltando, se Deus me mandar parar, encerrar o propósito, 2 dias antes, eu vou te lembrar, eu vou te alertar, eu vou dizer para você, irmãos, tal dia nós vamos parar o jejum, porque Deus já botou outro propósito no meu coração. Amém? Porque eu tenho visto, irmão, muitos crentes evangélicos, religiosos, dizendo que a doença, que a miséria, que os problemas é provação de Deus. Não é, gente. Isso é enganação do diabo. A única maneira que Deus prova você, prova a mim, é com perseguições por ser um cristão. Essa é a verdade. Rejeição, abandono, humilhação por causa do evangelho. Não humilhação por causa de miséria, por causa de doença, por causa de enfermidade. Nada disso. Nada disso. Amém? Então, eu quero deixar o nosso WhatsApp aqui na descrição, que é o DDD 61 993 17 53 52. Graças a Deus. E você pode nos acompanhar nos YouTube, Missionário Francinaldo Salviano, o Avisador da Última Hora, Igreja Eterna da Grandeza de Deus. O caminho se faz caminhando. Amém? Você pode voltar a mensagem mais um pouquinho atrás e pode anotar o nome dos nossos canais no YouTube. Tá bom? E eu quero me ajuntar a você nessa luta em seu favor. Eu quero me ajuntar a você nessa luta. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de maneira grandiosamente. Amém? Isso é uma profecia, irmão. Você pode observar que Isaías 53, centenas e dezenas de anos antes de Jesus vir, já estava sendo profetizado que Jesus ia trazer a cura, que Jesus ia trazer o milagre, que Jesus ia trazer libertação, que Jesus ia trazer transformação de vida. Não aceite esse mal na sua vida. E como é que eu não aceito? É com palavras? Não, com atitude. Você pode incluir a sua vida financeira, irmão, no jejum, mas a sua vida financeira só vai funcionar se você plantar o que você quer colher. Você quer prosperar? Então seja um dizimista, seja um ofertante, né? Seja, irmão, vamos nos dar as mãos. Não estou falando para você ofertar e dizimar muito. Não, Jesus disse, ser fiel no pouco, que no muito eu vos colocarei. Seja um dizimista. O que é dízimo? É 10% de tudo que se passa nas suas mãos. Dia 26, nós vamos começar esse propósito. Lembrando que você pode tomar água. Por quê? Ou algum líquido, mas de preferência água. Por quê? Porque tem muitos crentes desagradando a Deus em jejum. Ah, não vou tomar água, não vou tomar nada. E seus rins? A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você faz jejum e maltrata os seus rins, para Deus é como se você estivesse fumando um cigarro. É como se você estivesse embriagando. É como se você estivesse fazendo o mal ao seu próprio corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo. Cuidado, crente. Cuidado, evangélico, religioso, que você pode estar destruindo o seu corpo através de um jejum mal feito, mal entendido e de forma errada. Amém? Agora, esse propósito é para todos? Não. A própria palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele levou sobre si o pecado de muitos. De muitos. Muitos não é todos. Muitos não é todos. Mas por que muitos e não de todos? Porque nem todos vai dar credibilidade à palavra de Deus. Nem todos vão dar credibilidade à palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar de uma maneira grandiosa e gloriosa. Amém? Eu aguardo com a sua ligação lá no WhatsApp. Só você que quer
uma transformação de vida. Agora, dia 26 de fevereiro de 2014, perdão, gente, de 2024, 26 de fevereiro de 2024, vamos estar iniciando esse propósito de jejum e de oração de Isaías 53. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, doença, saia desse corpo, porque já foi levado lá na cruz o sofrimento dessa pessoa, o sofrimento que vem através da doença, da miséria, do fracasso, da catástrofe e de todo o mal que tem oprimido esta vida. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.